privilégio de abrir a tua palavra hoje. Nós queremos te pedir que tu possas estar conosco, que nesse momento, ao ler a tua palavra, teu Santo Espírito esteja com cada um dos nossos irmãos numa dupla porção, para entenderem a mensagem que tu tens para eles nesta manhã. Pai Celestial, pedimos, Senhor, humildemente, sem merecer, clamando pelo perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Salmo 1. Quando você vai para o livro de Salmos, você encontra, se você vai para o livro, se você vai para o livro 1 dos Salmos, posso descer? Obrigado. Vai para o livro 1, você vai encontrar que não existe autor. Tá? Quando você vai para a Bíblia hebraica, você verifica que alguns salmos, por algum motivo, eles têm autor. E quando você vai historicamente estudar a Bíblia, quando você vê até onde nós podemos fazer o rastreio dos autores dos salmos, você vai para o século II a.C., a data na qual a Septuaginta foi traduzida. E o que é a Septuaginta? A Bíblia, o Antigo Testamento em grego. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, mas algum tempo atrás eles decidiram traduzir para o grego, e a primeira tradução de uma autoridade hoje é a Septuaginta. A Septuaginta foi traduzida no ano 200, mais ou menos 1160 e poucos antes de Cristo, século II. Mas quando você vai para a Bíblia hebraica antes do século II, você vê que alguns salmos têm efetivamente autor. Então, quando você vai, por exemplo, para os outros salmos, vai ao Salmo 6, você tem aí o mestre de campo com instrumentos de 8 cordas, Salmo de Davi. Você vai para o verso 3, para o capítulo 3, o Salmo 3, Salmo de Davi, quando fugia de Absalão. Mas o Salmo 1 não tem isso. Historicamente, os salmos, eles são dados como um conjunto de livros que vem de Davi, mas nós temos mais de 5 autores nos Salmos. O Salmo 1 não tem autor. Davi escreveu aproximadamente 73 salmos dos 150. E o Salmo 1 é uma introdução para todos os salmos. Se você vai para a primeira palavra, você diz assim, o salmo: bem-aventurado, é uma bênção, felicidade. Os salmos começam com uma felicidade, uma bênção para você. E sabe como termina? Vai para o Salmo 50, versículo 6. A última palavra é o aleluia. Salmo começa com uma bênção e termina com aleluia, com louvor. Isso nos diz muito, sabendo que os salmos, geralmente, antigamente, eram usados como um inário. Se você vai para essa palavra salmo, salmoi, no plural, salmos, em singular, é a maneira como está escrita na Septuaginta, e significa que são músicas que devem ser cantadas com acompanhamento. Olha que interessante os salmos, né? Alguns dizem, ou podem ser cantadas com acompanhamento de instrumentos de cordas. Esses são os salmos, tá? O salmo do grego, salmos do grego, vem de mismar. Mismar é hebraico, e mismar tem a mesma raiz de samar, que significa cantar com acompanhamento musical. Quando a gente estuda os salmos, a gente estuda música que foi criada para louvar a Deus. Finalmente, na Bíblia hebraica,
O livro não tem o nome de Salmos. Eles têm o nome deles é Tehillim, que significa louvores. Então, quando você estuda os Salmos, tem louvores, mas não são qualquer louvor. Os Salmos são divididos em alguns tipos. E o Salmo 1 entra, então, no tipo da moral, onde nós temos conteúdo moral para que a gente possa crescer em Cristo. Pois é, quando a gente vai, então, para o Salmo, começa com uma bênção. Mas olha que interessante a bênção. Se você vai para o Salmo 1, você vai descobrir que tem duas partes. A primeira parte está relacionada com os versículos 1 até o versículo 3, que é uma bênção. Se você vai para o versículo 1, diz: bem-aventurado o homem. Versículo 2: antes o seu prazer está na lei do Senhor. Versículo 3: ele é como árvore plantada. Então você tem algo que o justo faz, algo que o justo não faz, algo que o justo faz e algo com o qual o justo é abençoado. A primeira parte do Salmo. A segunda parte do Salmo, você vai para o versículo 4, versículo 5 e versículo 6. E a segunda parte está focada em quê? No resultado dos ímpios. E a diferença dos ímpios, daqueles que deliberadamente não querem acreditar em Deus, não querem segui-lo e não querem obedecer. Nós temos duas partes, então. E quando você vai, então, ao Salmo 1, você tem dois grupos. Os grupos que amam a Deus e os grupos que não amam a Deus. Quando você vai para Mateus, Jesus já tinha falado isso. Em Mateus capítulo 7, quando Jesus fala: aquele que ouve minhas palavras e as faz, o compararei como um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Olha que interessante. Edificou sua casa sobre a rocha. Homem prudente. Mas aquele que não ouve as minhas palavras e não as faz, comparo com o quê? Com um homem insensato. Está em Mateus capítulo 7, versículo 24 ao versículo 27, se você quiser procurar. Tá? E então nós temos um eco em dois grupos. Outro grupo que aparece em Mateus capítulo 25 são as ovelhas e os cabritos. Aquele dia, disse Jesus, quando vier meu Pai, eu separarei para a direita as ovelhas e para a esquerda os cabritos. E aqueles que estão na direita, eu falarei: vocês venham aqui, porque vocês são benditos do meu Pai. E aqueles que estão na esquerda, eu direi: afastaos de mim, porque eu não os conheço. Dois grupos, novamente. No Apocalipse nós temos dois grupos. Nós temos um grupo que é selado com o selo de Deus, e temos um grupo que é marcado com a marca da besta. Nós temos os grupos. Na Bíblia inteira nós temos os grupos, e o Salmo não fica fora disso. Nós temos o grupo dos justos e nós temos aqueles que não são justos. Se você vai para o primeiro verso, então como é que um justo? Vai para o primeiro verso do Salmo 1, que diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu estava meditando nesses versículos e eu fui ler alguns textos e eu fiquei impressionado com como o Senhor é tão didático. Eu não sei se algum de vocês trabalha com a área de tecnologia da informação, ou com a área de projetos, com a área de processos. Mas o que nós vemos aqui é um processo que tem um início, um meio e um fim. Se você vai ao versículo 1, diz: aquele que não anda no conselho, não anda. A primeira advertência é que o justo não anda, não caminha com quem? Com os pecadores. A segunda é: não se detém. Se você vai para o processo, é assim: você não anda, que mais? Não se detém. E o terceiro, não se assenta. Historicamente, quando você vai para o povo de Israel, as coisas importantes do povo de Israel eram faladas quando você estava sentado. Se uma pessoa lá no Oriente Médio, se você quiser falar uma coisa importante com a pessoa vai falar: sente-se e vamos conversar. E quando você vai para o Salmo, você tem todo um processo. Os ímpios andam, se assentam, andam, se detêm e se assentam no caminho dos pecadores. Os justos não. Por isso que 3 vezes o comportamento do justo é não
caminhar, não se deter e não se assentar. Quando você fala de não andar, estamos falando especificamente de que o justo acaba não indo na direção errada, não indo na direção errada do pecado. E vejam comigo, e nesse momento eu vou falar para irmãos adultos. Vocês sabem que cada vez que a gente sai de casa, se fecharmos a porta, tem uma série de tentações que passam pela nossa cabeça. Sim ou não? Sim. Basta sair de casa. E se você não quiser sair de casa, fique em frente lá na tua cama sentado, e você vai ver que os pensamentos de repente voam, e você fica: Senhor, de onde está vindo esse pensamento? A Bíblia recomenda para você não andar no conselho dos ímpios, não andar na direção do pecado. Mas a Bíblia diz assim, que você não deve se deter no caminho dos pecadores. Quando a gente fala sobre o caminho dos pecadores, a gente fala sobre se associar com aqueles que deliberadamente não querem obedecer a Deus. E muitas vezes a gente acaba tendo desculpas para praticar aquilo que nós não devemos praticar, simplesmente para agradar as pessoas, quando na verdade nós deveríamos manter nossos princípios para que essas pessoas que precisam conhecer a Deus se espelhem em nós. E ao se espelharem em nós, elas queiram fazer, saber algo diferente. Uma pessoa que não segue as práticas do mundo, que não mente, que é fiel nos dízimos, que é fiel nas finanças da empresa, é uma pessoa que de repente chama atenção. Na semana passada eu estava falando com uma pessoa, e essa pessoa dizia assim para mim: Marco, eu estava numa empresa lá, e meu chefe pediu para eu enganar a corporação, a empresa central. E o que você fez? Eu disse que não. Por que você disse isso? Porque não está com os meus princípios. E se eu estou pregando para uma pessoa que está sendo desonesta de alguma forma, eu quero dizer para você que o chamado de Deus é para você parar de ser desonesto, porque os desonestos não entrarão no reino dos céus. E eu não estou falando de mentira unicamente, estou falando de você ser honesto com você mesmo, ser honesto com tuas práticas em casa, ser honesto com aquilo que você acredita. Um dos grandes desafios dos cristãos é viver à altura do conhecimento que eles têm. Se você aprendeu algo, você precisa aplicar. E se é difícil para você aplicar, você precisa ficar de joelhos e pedir ao Senhor que te ajude. E o Senhor te dará forças para você vencer aquilo que você precisa vencer. Quando Cristo fala para você que você não deve se deter no caminho dos pecadores, significa que você não deve se associar com os rebeldes. E uma ilustração básica é aquela daquele jovem que foi para a prisão porque ele estava com os amigos errados, na hora errada, no lugar errado. Conhecem essa história? Confundido com ladrões, confundido com assassinos, mas ele vai para a prisão porque ele estava com as companhias erradas no momento errado. Nós cristãos não nos associamos com o pecado. Alguém disse assim: nós cristãos nós não odiamos. Na verdade, nós somos semelhantes, nós estamos seguindo a semelhança de Deus. Deus, Ele é amor, mas Deus odeia. E Deus odeia o pecado. E como Deus odeia o pecado, nós odiamos o quê? O pecado. E finalmente, Salmo 1, versículo 1, ao final diz: nem se assenta na roda dos escarnecedores. E definitivamente, Deus não deseja que você faça parte de um grupo que não ama a luz, mas que brilha, mas que se burla ou que escarnece dela. E você vai encontrar gente, que talvez seja teu caso, que vai se burlar porque você vai para a igreja. Ah, você é crente! E aí, você estudou sua Bíblia hoje? Ué, você não é crente? E se burla de você. Pois é, o conselho de Deus aqui para você: não ande no conselho dos pecadores, não se detenha no caminho deles e não se assente nesses caminhos. Um dia eu estava falando com algumas pessoas na igreja de Brooklyn, né? E eu dizia: Senhor, nossa, que interessante, isso foi alguns meses atrás,
talvez alguns 2 anos, e eu dizia: Senhor, que interessante o que essa pessoa está falando, o que meu irmão está falando, me faz lembrar de tal versículo. E aí eu pensei: que interessante, será que eu posso falar isso? Estamos numa conversa de amigos, será que eu posso falar um versículo? E aí eu decidi falar. E eu falei: irmão, sabe, você me fez lembrar de Daniel. Lembra de Daniel, quando ele estava lá na cova dos leões, ele orava muito, e um anjo veio e ele foi fiel. Tua conversa me levou a pensar em Daniel. E aí as pessoas ficaram assim olhando para mim. Aí eu pensei: nossa, que interessante. Aí aconteceu que eu estava lá no meu trabalho, e a gente estava falando sobre algumas coisas, e eu me lembrei de novo do verso bíblico. E eu pensei: Senhor, estou no trabalho, mas eu vou falar. Aí eu comecei a falar: Senhor, olha, vocês me fizeram lembrar de uma história lá na igreja onde eu assisto, tá? Eu sou adventista, eu vou para a igreja adventista, lá a gente estuda a Bíblia, e a Bíblia diz assim, um verso assim, blá, blá, blá. Quando eu finalizei, todo mundo ficou olhando, e aí continuaram a conversa, né? Não tem nenhum problema. Isso me levou um dia a ter uma reunião com uma menina que é de outro país, e ela estava passando por uma crise muito forte. Ela estava preocupada com a maternidade, porque ela estava grávida de aproximadamente 5 ou 6 meses, e ela estava com medo dela ser mandada embora. E ela me disse: Marco, eu não sei o que fazer. E ela estava pensando que a maternidade era uma coisa ruim que tinha acontecido para ela, justamente por conta do trabalho. E quando eu estava na câmera, que a gente estava fazendo reuniões online no meio da pandemia, olhei para ela e eu disse assim, o nome dela é Huacha, e eu dizia: Huacha, será que a gente podemos conversar? E ela me disse: podemos. E aí começamos a conversar, e eu falei para ela que eu era cristão, eu falei para ela que nós podíamos ler a Bíblia, e eu perguntei para ela se eu podia abrir a Bíblia, e ela me disse: pode. Então eu peguei minha Bíblia, eu abri a Bíblia, e eu perguntei para ela se eu podia ler um verso, e eu peguei a Bíblia, escolhi um verso e li para ela. Para minha surpresa, ela começou a derramar lágrimas, e ao final dessa reunião eu disse para ela: eu posso orar por você? E ela me disse: pode. E a gente orou. Um rabino disse que se 2 pessoas estão conversando, e se nessa conversa não existem textos da Torá, é um grupo de escarnecedores. De novo, um rabino disse que se 2 pessoas estão conversando, e que se nessa conversa não existem palavras da Torá, e o que é a Torá? É a lei. A palavra que aparece no versículo 2, o hebraico do versículo 2 é Torá, e Torá é a lei. Qual lei? A lei de Moisés. Qual a lei de Moisés? Os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. E o rabino está falando: se 2 pessoas não falam da Bíblia, eles são um grupo de escarnecedores. Minha pergunta para você: como é que está a tua cultura bíblica? Se o rabino viesse aqui e dissesse para você falar sobre a Bíblia, o que você falaria? Pois é, quando a gente fala sobre não seguir o caminho dos ímpios, disse a Bíblia para a gente seguir o caminho do Senhor. Quando fala a palavra ímpios, o hebraico sugere a persistente desobediência aos mandamentos de Deus. Ou seja, a gente fala de ímpios com vontade. Eles sabem o que é reto, sabem o que é correto, mas eles persistem no caminho errado. A palavra hebraica para pecadores, shataim, significa perder o sinal de Deus, ou seja, pela ignorância ou pela falta de fibra moral, eles pecam. Então a mensagem para nós é clara. O Salmo 1, versículo 1 diz o seguinte: você não deve se associar de nenhuma forma com pecadores, seja eles façam por vontade própria, ou seja isso por ignorância.
E em que sentido esta associação? No fato de nós fazermos aquilo que eles fazem. Agora, tem outra passagem interessante que a gente tem aqui. Quando a gente fala, o versículo 1 fala assim: aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém, não se assenta, são verbos. Se tem alguma professora aqui, vai falar para mim que eles são verbos. Então, os verbos são ações, e ações precisam de decisão. Quando nós falamos, então, de dizer não ao pecado, estamos falando de quê? De vontade própria. Estamos falando de algo que você faz, porque você quer fazer. E se eu estou pregando nesse momento para uma pessoa que por algum motivo não está com a força suficiente para dizer não para o pecado, eu quero dizer para vocês que Deus está disposto a te ajudar. Amém. Está disposto a te dar forças. E não importa o que você fizer, mas Deus deseja teu coração. Porém, Jesus falou uma coisa que eu gostaria que esta parte não ficaria completa se a gente não falasse dessa parte. Então nós vamos para João capítulo 10, versículo 16. João capítulo 10, versículo 16. João capítulo 10, versículo 16 diz o seguinte. João 10, 16 diz: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Eu quero dizer para vocês que tem muita gente sincera lá fora destas portas. Eu quero dizer para vocês que tem muita gente que fará parte da igreja triunfante no final dos tempos que não está nesse momento nessa igreja. Tem muita gente lá fora que é sincera procurando o Senhor. Nesta semana eu estava com um moço, um eletricista, que eu pedi para ele fazer uma obra lá em casa, e eu começava a falar com ele. Ele não faz parte da igreja adventista, mas ele lê a Bíblia. E ele me falava assim: mas irmão querido, nós precisamos dizer não para o mal. Ele falava assim para mim. Não, ele sabe que eu pertenço a essa igreja, que eu sou cristão. Ele falava assim: nós não temos fibra moral, irmão. Ele falava assim para mim: mas irmão, as pessoas não sabem decidir pelo que é bom. Eu fico assim com meus irmãos, irmão Marco. Sabe por quê? Porque está tão claro na Bíblia. E os irmãos não leem a Bíblia. É simplesmente ir para Jesus. Ele dizendo isso para mim, ele pregando para mim no carro, porque nós fomos comprar materiais elétricos. Eu ficava impressionado e dizia: Senhor, tu tens povo em outros lugares, mas Deus disse assim, que nós devemos ser luz, e esse povo ao final dos tempos vai se juntar. Mas como nós podemos ser luz se nós não somos sinceros em nossa crença? Você sabe qual é uma das provas da sinceridade de uma pessoa? Quando você mostra para ela uma verdade que ela não conhece e ele está disposto a mudar, mesmo que seja um ancião da igreja, mesmo que eu seja. Se você me mostrar uma luz na Bíblia que eu não conheço, se eu sou sincero, eu vou querer saber mais e eu vou querer mudar. Mas se eu estou disposto a seguir apenas o que a maioria pensa, se eu estou disposto apenas a seguir a minha opinião pessoal, se eu estou disposto a apenas seguir o que me convém, eu quero dizer para vocês que não estou sendo sincero, porque a pessoa sincera abre a Bíblia e procura a luz de Deus, e Deus disse: aquele que vem a mim, não o rejeito de maneira nenhuma, eu rejeito, muito pelo contrário, você vem aqui. Então, existem pessoas sinceras lá fora, e nós precisamos pregar o Evangelho. A mensagem do Salmo 1 é: você precisa não aceitar as práticas de fora, e em contraposição, você precisa adotar algumas práticas interessantes. Versículo 2: antes, o seu prazer está na lei do Senhor. O seu prazer, o que é prazer? Alegria, né? Eu me deram aqui um controle assim, para eu passar. Você sabe qual foi um dos momentos mais felizes que eu já passei nesta vida? Tá? Foi o momento do meu casamento. Tá?
Eu casei com essa bela moça aqui. Nós casamos em 2009, tá? Obrigado por passar aí. Bom, beleza. Eu vou fechar. Não, pode passar a anterior, por favor. Isso aí. Nós nos casamos lá em 2009, foi em agosto. Nós casamos aqui em São Paulo. Eu lembro que nós tínhamos um amigo muito querido, que era o pastor Elio Carnassale, que talvez alguns de vocês conheçam. Na época ele frequentava Brooklyn, e a gente pediu para ele nos casar, né? Que a minha esposa gostou muito do pastor, então vamos casar. Tudo bem. E a gente casou. Mas ele falou o seguinte: escuta, eu não caso sozinho. Como assim, pastor? Tem que ser o pastor da igreja que tem que estar com a gente também. Tudo bem. Então ele chamou o pastor da igreja, que na época era o pastor João Luiz Marcon, que hoje ele é professor, coordenador da Faculdade de Teologia no IAP no Paraná. Tá? Então aí vocês têm minha esposa que está lá na frente, aí está eu do lado esquerdo, o pastor Hélio Carnassale aqui lá na frente do lado da minha esposa, e o pastor João Marcão aqui do meu lado, fazendo a oração de consagração, né? Eu lembro que estávamos orando, as pessoas estavam em silêncio, estava pronto uma irmã que tínhamos convidado para cantar o Pai Nosso, e de repente ela termina de cantar, e quando a gente vai se levantar, o pastor tenta me ajudar, e eu não consigo mais me levantar, e então eu abraço o pastor e eu começo a chorar. E eu choro, minha esposa aí, ela fica assim, não sei o que ela pensava naquela época, mas eu choro, e eu chorei tanto que literalmente babei o ombro do pastor. Eu peguei assim, fiquei com ele, pastor, e o pastor, calma Marco, e eu pensava, Senhor, e eu peguei forte o pastor, que ele não me aguentava mais. Eu comecei a chorar de tanta felicidade e emoção que eu estava, tá? E a felicidade maior veio porque Deus tinha me conduzido até esse lugar. Eu estava muito feliz, como nós devemos estar cada vez que nós lemos a Bíblia. Escrito está: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Dia e de noite. Se no versículo 1 a vida do servo de Deus está descrito em negativos, no versículo 2 a vida do servo de Deus está descrita em positivos. O servo de Deus medita na lei do Senhor. Prazer, desejo, alegria está na lei do Senhor. E o que é a lei do Senhor? A lei do Senhor está aqui. Olha que interessante. Está aqui. Veja, vamos comigo. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Vou pedir para todos vocês irem para a Bíblia. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Olha o que diz a Bíblia. Não? Por favor. Gênesis 2, 7. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser o homem vivente. Tudo bem? Então você começa a ler. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. Aqui está a fórmula para nós existirmos, por sinal. Mas você começa a ler e você começa a pensar no texto. É isso que está falando o Salmo. A sua alegria está na Torá. Vai para Êxodo. Vamos para um novo texto. Êxodo. Por favor. Êxodo capítulo 8. E olha que interessante que a gente descobre quando a gente vai meditando. Êxodo capítulo 8, versículo 7 e versículo 18. Nós vamos fazer um comparativo aqui. Um comparativo muito interessante. Êxodo capítulo 8, desde o capítulo 7, fala sobre Moisés indo para o Egito a falar com o faraó. Nós temos a primeira praga, veio a segunda praga em Êxodo capítulo 8. Olha que interessante. Êxodo capítulo 8, versículo 8. Versículo 7, exatamente. Diz: então você vai ter raça agora. Então os magos, versículo 7, fizeram o mesmo com suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Opa, olha que interessante que os magos fizeram aparecer rãs.
ou pelo menos parecia que era mais, ou parecia que eles tinham feito parecer algo mais. Agora você vai para o verso 17, olha o comparativo. Fizeram assim, terceira praga, os piolhos. Arão entendeu a mão com seu bordão e feriu o pó da terra. E houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. Versículo 18. E fizeram os magos o mesmo, com suas ciências ocultas para produzirem piolhos. Porém não... Uma praga eles puderam, a outra não puderam. O que disse a Bíblia? A Bíblia, Salmo, disse assim: medita de dia e de noite. Então leve esse texto para casa, para você meditar. Por que eles fugiram na segunda praga? E por que eles não fugiram na terceira? Vamos para outro texto. Vamos para Deuteronômio. Olha que interessante. Deuteronômio capítulo 6 e 7. Capítulo 7. Deuteronômio 7, um texto incrível. Capítulo 6, mesma coisa. Então, vamos para o capítulo 7 de Deuteronômio. Capítulo 7, versículo 2 e versículo 3. Diz assim: e por que estamos lendo a Torá? Nós estamos lendo a Torá porque o verso fala da Torá. Salmo 1, 2 diz: mas a sua prazer está na lei do Senhor. A lei é o quê? A Bíblia. Primeiro a Torá, depois a Bíblia inteira. Vamos, são os escritos. Desse versículo 2 e versículo 3 de Deuteronômio capítulo 7. E o Senhor, teu Deus, bom, ele fala sobre a conquista, né? Conquista dos povos de Canaã, os heveus, os cananeus, os amorreus. Então, o Senhor diz assim: quando você estiver lá, nas nações, são mais numerosas do que você, segundo, verso 2, e o Senhor, teu Deus, as tiver dado diante de ti, para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. Não contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos. E aí você começa a meditar, porque o texto, o Salmo diz: e você meditará de dia e de noite. Então o que significa esse verso? Meditar de dia e de noite. Senhor, eu não devo dar meu filho para as filhas daqueles que não amam a Deus. E assim, eu não posso permitir que uma filha daqueles que não amam a Deus venha para dentro do namorar com meu filho. E aí você começa a pensar: mas Senhor, por quê? Eu quero saber por quê. Versículo 4. Versículo 4 diz: pois elas fariam que desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. Sabe? Meditar na palavra de Deus. E o que é meditar a palavra de Deus? É perguntar. Quando você vai para a palavra meditar no Salmo 1, a palavra hebraica significa usar lábios baixinhos. Significa ler baixinho. Significa falar para si mesmo. Esse é o significado de meditar. E se você vai para o capítulo 6 de Deuteronômio, versículo 6, olha o que diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. E eu fico me perguntando: quantos pais desta igreja gostariam de ter seus filhos na igreja daqui a 10 anos? Não precisa levantar as mãos. Isso apenas é para refletir. Quantos pais e mães desta igreja gostariam que seus filhos estiverem aqui pregando daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, ou talvez menos, daqui a 3, 4 anos, eu não sei a idade do teu filho, mas eu falo 10 porque meu filho tem 7 mais 10 são 17. Então 17 anos pregando, acho que é uma boa coisa, né? Mas eu não sei. Mas a Bíblia diz assim, que o justo medita de dia e de noite na palavra de Deus. E se o justo medita de dia e de noite na palavra de Deus, e você vai para Deuteronômio diz que você deve inculcar aos seus filhos. E se você talvez é um pai que deseja que teu filho fique na igreja daqui a 10 anos, eu imagino que você
faz o culto todos os dias sozinho quando você se levanta? Se você é pai que você quer que teu filho fique na igreja, eu imagino que você é uma mãe que se levanta cedo para ter sua comunhão com Deus e orar pelos seus filhos. Eu imagino que você é um pai que sempre fala para o Senhor textos para teu filho ler textos da Bíblia. Se você é mãe e pai, você quer que teu filho fique aqui na igreja, certamente teu filho sabe quando você está de joelhos. Certamente sabe quando você lê a Bíblia. E teu filho sabe que pode ir a você por um conselho bíblico. Porque teus filhos vão aprender pelo exemplo. E aquilo que você faz, eles farão. E se você quer que teu filho fique aqui daqui a 10 anos, você tem que mudar toda a tua estrutura mental para ter uma estrutura mental espiritual. E que seja natural em você falar textos da Bíblia. E seja natural em você ler a Bíblia e abrir a Bíblia na igreja, para que teus filhos vejam você abrindo a Bíblia na igreja. Para que teus filhos vejam você abrindo a Bíblia em casa. Para que teus filhos vejam você decorando versos. Porque se você deseja que teus filhos fiquem na igreja e você não fizer isso, eu quero dizer para vocês que existe grande chance que teus filhos não fiquem na igreja. Um tempo atrás surgiu uma pesquisa que mais de 60% dos nossos adolescentes ficam fora da igreja dos 15 aos 20 anos, me parece. E sabe qual é o mais bacana dessa pesquisa? É que essa pesquisa nós a temos e nós podemos evitar que nossos filhos saiam da igreja. Porque se você tem um filho pequeno ou adolescente, você pode fazer muito ainda para que eles fiquem na igreja. Portanto, se eu estou pregando para uma pessoa que quer, um pai, uma mãe, Dia das Mães, quer que teu filho fique na igreja nos próximos anos, você precisa meditar na lei do Senhor de dia e de noite. E meditar na lei do Senhor de dia e de noite significa andar com a lei, pensar com a lei, levar a Bíblia e não ter vergonha de trazer a Bíblia para a igreja. Somente dessa maneira teus filhos vão se espelhar em você. Esta semana, quando eu estava pensando no texto, eu olhava para o Senhor, mas é esse texto. Eu olhava para o Senhor e o Senhor me permitia perceber que era esse texto que eu deveria pregar hoje. E eu dizia, Senhor, eu estava tomando banho e eu dizia, Senhor, o que significa prazer na lei do Senhor e sua lei medita de dia e de noite? Eu estava tomando banho e eu estava pensando, Senhor, a lei, mas lei, que lei, Senhor? Mas de dia e de noite, mas Senhor, eu vou me distrair, como que eu penso? E eu estava no trabalho, e eu estava indo lá pegar uma água no trabalho, que esta semana eu fui, acho que 2 dias para o escritório, eu fui, e estava pegando uma água, e eu pensava, Senhor, como é que é aquele texto, o versículo 3, que tem umas bênçãos lá, mas o que significa, Senhor, murchar? Não murcha, as folhas não murcham. E eu fazia relação com o texto de Mateus, de um dos evangelhos, quando Cristo disse para a figueira, não tem fruto, nunca mais você vai ter fruto. E ao dia seguinte vieram os discípulos, lembra? Vieram os discípulos e a figueira como estava? Estava murcha. E eu pensava, Senhor, o texto 3 diz assim, e as folhas não murcham. E eu ficava pegando a água no trabalho, ia para lá pegar água, e eu ficava, Senhor, murcha, o que significa? Por que, Senhor? E eu pensava, e eu relacionava, e o Senhor me dava, enquanto eu estava trabalhando, o que significa a lei de Deus? De dia e de noite. Irmãos queridos, é a única forma que nós temos para termos o caráter de Deus, é estar aqui, a Bíblia, de dia e de noite. Amém. Eu não sei quanto tempo você lê a Bíblia por dia. Eu não sei quanto tempo você assiste TV por dia. Alguns anos atrás, minha esposa e eu, a gente decidiu não termos mais TV em casa. A gente não tem mais TV a cabo, Netflix, todas essas coisas. Porque nós desejamos ser influenciados pelo Senhor. Amém. E se eu estou pregando para uma pessoa agora que de alguma forma está longe de Deus, sabe
Deus está te chamando, porque Deus quer te dar as bênçãos do verso 3. E o verso 3 diz o seguinte: verso 2: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Sabe uma coisa? Eu estava lendo esse verso e eu dizia: Senhor, e geralmente a gente vai lá para a última parte, né? E tudo que ele faz será bem sucedido. Senhor, tudo que eu faço, já pensou? Tudo que você faz será bem sucedido. A gente esquece um pouco dos itens anteriores. Os itens anteriores dizem assim: ele é como árvore plantada. Eu não sei se você já plantou uma árvore, tá? Nessa semana, não, 2 semanas atrás, a gente pediu para o moço que vai ajuda lá em casa, que nos ajudasse a plantar algumas árvores lá. A gente plantou e eu comecei a ver, né? Ele plantou, abriu um buraco, colocou aí a planta, e eu pensei que eu ainda não aprendi a plantar, tudo bem? Eu ainda não aprendi a mexer com essa, estou tentando aprender para cortar as plantas, tá? E ele foi lá e plantou, e eu olhava como ele fazia, ele olhava, e aí ele me disse: agora você tem que regar. E eu disse: tá bom, vou regar 2 vezes por dia. Tá bom. De manhã e de noite, ele falou. De manhã e de noite. Eu olhei: tá bom. Quando você coloca uma árvore, tá, você precisa cuidar da árvore. E o básico é colocar água. Você já percebeu que o básico do básico é ter água da vida? Você já percebeu que uma árvore precisa da água? Se você vai lá para Apocalipse, então vamos ler esse verso. Apocalipse capítulo 21 e capítulo 22. Você vai ver que lá na cidade celestial tem uma árvore. Qual é a árvore? A árvore da vida. E aonde está a árvore da vida? No meio do jardim. Do lado de quê? Do rio. E de onde sai o rio? Do trono de Deus. A árvore da vida é regada pela água que sai do trono de Deus. Se você vai para o Gênesis, tem uma árvore também. Tinha que árvore? A árvore da vida. Nossos primeiros pais tinham a oportunidade de ter a árvore da vida. Isso se perdeu. O Éden foi para o céu. Nós estamos no meio da terra. Agora quem é a água da vida que nós precisamos? Jesus. Nós precisamos de Jesus. Jesus é a água da vida. Se você vai lá para João capítulo 4, versículo 14, diz Jesus para a mulher samaritana: mas da água que eu te darei, você não terá sede jamais. Mas a água vai jorrar para quê? Para a vida eterna. Quem é a água que nós precisamos? Jesus. Então, quando nós falamos de ele é como árvore plantada, nós falamos de uma árvore que está plantada. Isso aqui que está plantada, quando você vai para o texto, plantada significa que alguém plantou. E se alguém plantou, existe propósito, existe algo intencional. Então, quando você vai para Cristo, é Cristo quem te transplanta do lado do rio da água da vida. Porque é Cristo que quer te dar as bênçãos. É Cristo que quer te transplantar. Ele coloca: escuta, você está aqui no deserto, eu vou te colocar do lado do rio. Agora você pode crescer comigo. E quando a gente diz: Senhor, eu não quero, automaticamente nós ficamos longe das águas da vida. A gente não consegue crescer. E talvez eu estou pregando para um irmão cuja vida espiritual não tem sentido. Você não achou sentido vir para a igreja. Você vem aqui no sábado simplesmente por costume. Você não tem mais sentido. É porque você está longe da água da vida. Você não tem propósito na vida cristã, porque você não aprendeu a conviver com Cristo. A única forma como você pode encontrar propósito na tua vida cristã é se você estiver com Cristo. Então Cristo te transplanta, e quando te transplanta, é aquilo, começa o processo que nós chamamos de processo de santificação, porque então ele te faz crescer. Finalmente, a promessa do Senhor disse que no devido tempo dá o seu fruto. E no devido tempo, às vezes a gente acaba esquecendo o devido tempo, né? Nós fomos para Paraná agora em janeiro. Eu lembro que
fomos visitar os amigos, o Marcelo e a Liste, que eles estão morando lá no Paraná. Fazia muito tempo que a gente não via. Eles eram do Brooklyn, eles há uns 10 anos, 11 anos, não eram do Brooklyn, né? Do Riacho, eram do Riacho, amigos nossos, mas enfim, eles migraram. E aí e a gente foi lá. E eu estava conversando com ele, eles têm 2 filhos, conversando com ele, e ele me mostra aí uma árvore lá na sua casa, na entrada da sua casa. Você viu essa árvore? E eu li, nossa, que legal, né? No ano passado, deu cheinha, era uma árvore de ameixa, cheinha. A gente comeu ameixa até se fartar. Eu falava, é? Verdade. Aí eu perguntei, e quando você plantou? Ixi, uns 7 anos atrás. É? E ele me disse, só o ano passado ela deu os frutos. A Bíblia diz assim, que aquele que anda no caminho do Senhor é como árvore plantada, aquele que medita na Bíblia de dia e de noite como árvore plantada, e que no devido tempo dá o seu, no mundo imediatista, onde tudo queremos rápido. Este texto acaba quebrando paradigmas, acaba sendo disruptivo, porque nós não queremos esperar mais. Senhor, por favor, me dê um trabalho, e acabou, opa, obrigado, Senhor. Nós queremos usar Jesus como gênio, o gênio da lâmpada, mas nós não queremos entregar o nosso coração para Ele. Nós queremos saúde, mas nós não queremos nos comprometer com o regime alimentar recomendado por Deus através da irmã White, da profeta. Nós queremos trabalho, mas nós não queremos entregar nossos dízimos e ofertas. Nós queremos que nossos filhos estejam firmes na igreja, mas nós não queremos nos levantar cedo para ter nossa comunhão com Deus. Como nós queremos ser abençoados por Deus, se nós mesmos não estamos entregando nossa vida ao Cristo? O texto, a promessa diz, no devido tempo dá seu fruto. Mas ao mesmo tempo Deus quer dizer assim, e quando você está dando fruto, a tua folhagem não vai murchar. Você viverá uma vida com propósito, produzindo os frutos do Espírito. Você estará constantemente vivo e animado. E finalmente você terá sucesso em todos os teus empreendimentos. Sabe? Olha essa foto interessante. Uma árvore do lado do rio, frescor, verde. Olha essa outra foto. Deus quer que nossa vida seja desse jeito. Mas o texto no verso 4, e nós não vamos estudar a parte final do texto, verso 4, diz que os ímpios não são assim, mas os ímpios são como palha. E olha essa foto. Essas 2 fotos são árvores que estão secas. A árvore da esquerda é uma árvore que secou, não tem folhas, não tem frutos, está plantada, mas não tem propósito, apenas para ser cortada e queimada pelo fogo. E a outra é uma árvore que parece bonita, mas é uma árvore fictícia, cortada em cima de um vaso, apenas para enfeitar. O propósito de Deus é que você não esteja na igreja para enfeitar, nem que você esteja na igreja morto. E me faz lembrar daquele texto que Cristo dizia assim: deixe os seus mortos enterrarem os seus mortos, porque uma pessoa sem Cristo está morta dentro ou fora da igreja. E sabe, o chamado para você hoje é para que você seja abençoado por Cristo. E você tem a decisão em suas mãos. Quando Cristo disse assim: não anda no conselho dos ímpios, não detenha no caminho dos pecadores, e nem se assente na roda dos escarnecedores, ele está falando assim: você tem a decisão para fazer isso.
E quando Cristo disse assim, que na sua lei medita de dia e de noite, Deus também está falando de ação. Ou seja, uma decisão que você precisa tomar. Deuteronômio disse: eis aqui eu tenho colocado em você o bem e o mal, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a bênção, para que você seja salvo, tu e tua casa. Hoje é o dia da ASA. A ASA lança programas. Sabe, você não vai participar na ASA se você não entendeu o propósito para o qual Deus te colocou aqui. A ASA pode fazer os trabalhos mais maravilhosos, mas você não vai participar na ASA porque você não entendeu o propósito de Deus para a ASA. E você não entendeu o propósito de Deus para a ASA porque você não está ligado à fonte da água da vida eterna. Você somente vai entender o propósito de Deus para cada um dos ministérios enquanto você estiver próximo de Deus. E a única forma como você tem de estar próximo de Deus e de se consagrar cada dia é se este livro estiver nas tuas mãos e no teu coração. Eu sei que com a modernidade, alguns de nós acabamos lendo a Bíblia no celular. Nós acabamos lendo a Bíblia no tablet e no computador. Talvez seja porque eu trabalho com o computador o dia inteiro. Talvez. Eu fico 10 horas, 8 horas plugado no computador. Eu tenho que trabalhar. Mas eu ainda não encontrei ninguém que tenha me falado que abrindo a Bíblia no celular e abrindo a Bíblia no tablet, no computador, tenha tido uma experiência muito profunda com Deus. Se esse é teu caso, fala comigo, porque eu quero aprender. Mas se você, não é teu caso, mas se vocês têm dúvida, faz o teste. Estuda a Bíblia no celular 10 dias e estuda a Bíblia no livro 10 dias e veja o resultado. E se estudando nos aparelhos eletrônicos você não está distraído ou distraída, entre em contato com a Rosa e pede para a Rosa entrar em contato comigo, porque eu preciso saber. Porque para mim, estudar a Bíblia é estar em comunhão com Deus, é marcar, é ler, é comparar, é conversar, é meditar, é andar o dia inteiro com a palavra de Deus na minha mente. Irmãos, somente assim estaremos prontos para o tempo de angústia que está vindo. Só assim nós conseguimos sair e pregar para as pessoas sem perigo da gente trazer práticas de fora para dentro da igreja. Mas para fazer isso, nós precisamos ficar de joelhos. A ASA está lançando um programa agora. Você participará, eu sei, mas participa com amor. Ora ao Senhor e pergunta ao Senhor o que Deus quer que você faça pelo ministério da ASA nessa campanha do agasalho. E quando você sentir a voz de Deus, faça. Vamos fazer uma oração? Senhor, obrigado, Senhor, porque nos deste este culto maravilhoso, Senhor, onde nós aprendemos com a Tua palavra que Tu estás desejoso de nos dar as Tuas bênçãos. Senhor, olha os meus irmãos aqui. Em primeiro lugar, clamamos pelo perdão dos nossos pecados. Precisamos, Senhor, o perdão. Nos ajude, Senhor, para que a gente viva uma vida santa, uma vida com Tua palavra. Nesse momento, Senhor, eu vou deixar 1 minuto para que cada um deles te fale o que eles estão sentindo neste momento. Senhor, ouça a oração deles.
Pai querido, ouviste? É o clamor de corações que estão precisando de ajuda. Nós todos precisamos de tua ajuda. Por isso pedimos que tu abençoes nossas vidas, para que nossa vida esteja escondida em tuas mãos. E que, Senhor, tu possas cuidar dos nossos maridos, nossas esposas, dos nossos avós, dos nossos filhos, dos jovens, anciãos, dos nossos bebês, dos nossos adultos, das nossas mulheres, dos homens, Senhor, aqueles que estão nos visitando, para que, Senhor, tu possas ser o centro, primeiro e último em nossas vidas. Tuas mãos entregamos nossas vidas, Senhor, sem merecer. Em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé?